alguém que está aqui no quarteto. Menção honrosa ao Arnaldo, que acertou o palpite dele, ganhou a pizza. 1-1 ele falou. E quero começar com você, Massa. 1-1 no placar. Poderia ter ganho se não fosse o Hugo Souza defender um pênalti no momento final. Ficou melhor para o Corinthians, vamos combinar, né? Fora de casa, mantém a liderança. Mas, assim, a minha análise é que o Palmeiras jogou bem. Mas faltou ali na hora de resolver. Mas dominou o Corinthians. Boa tarde, queridos. Tudo bem? Um grande abraço a todos, aos amigos do chat aqui que estão já violentos, né? Violentos felizes, né? Nos textos. O Ramon Menezes não pode continuar técnico da seleção brasileira sub-20. Calma, tô brincando. Vamos lá. Peguei vocês, né? Você achou que o Márcio está variando. Bom, cara, é o seguinte: do clássico, o que eu posso dizer? O resultado é soberano e ele foi ruim para o Palmeiras. Ponto. O resultado tem um gostinho amargo? Tem. O resultado teve um gostinho de derrota. Derrota não é exagero, mas o empate foi dos males o menor, inclusive para o Palmeiras. Vamos lá. O que o jogo mostrou? Esse foi o melhor jogo do Palmeiras nos últimos 4 meses, tirando o mês de férias. O Palmeiras jogou mais ontem do que jogou contra o Botafogo, contra o Cruzeiro, contra o Fluminense. E os jogos do Paulisteco aí, com time misturado e tudo aquilo outro. O Abel Ferreira deu um nosaço no nosso treinador Emiliano, ficou com aquela cara de alvo teimoso ali na frente do banco, não estava entendendo nada do que estava acontecendo, né? Impressionante o que o Palmeiras fez no primeiro tempo, muito impressionante para mim. Para quem fala que o treinador do Palmeiras, o Abel Ferreira, é um pardal, você precisa, cara, de fato, certamente, com o perdão da minha palavra, rever os seus conceitos de forma republicana. O que o Abel montou para o jogo de ontem beirou a perfeição no primeiro tempo. O Palmeiras entrou num 5-3-2, né? Veiga e Facundo fechando o meio e colocou o Estevão ao lado do Maurício, rapaz. O Richard Rios um pouco mais atrás. E o Estevão perto, entre o Kaká e o Hugo, ele levou os dois à loucura, né? Apesar de não ter tido uma chance só clara de gol, né? Que foi aquele lance pela direita que o Hugo defendeu. E, boa, feliz ano novo, Piquerez. Piquerez e Mike atacando às vezes simultaneamente. O Piquerez ajudando muito o Facundo e às vezes marcando o Carrillo pelo meio. Não sei se vocês perceberam esta variação tática do Palmeiras. E foi um avalanche. Foi uma avalanche. Só que avalanches, meus caros, não são eternas. Tem uma hora que a neve para. E aí, quando a neve para, o que falta ao Palmeiras? A mesma coisa que faltou o ano passado inteiro. Definição, cara. Definir o jogo. Resolver o problema. E ter dificuldades de jogadores que acabam errando, né? Então, assim, o Corinthians foi dominado os primeiros 30 minutos, depois o Memphis achou uma bola. Olha a diferença. Memphis e Yuri Alberto fizeram a diferença para o Corinthians. O Memphis tá mais pesado que eu, mas ele fez a diferença. Ele achou 2 passos para o Yuri Alberto. O primeiro ele chutou, o Everton pegou. O segundo, Richard Rios, acorda, Richard Rios. Errou ali, faz a diferença. É uma bola, 2 bolas, ponto. Resolveu. Para o Corinthians, resolveu a situação no primeiro tempo. Sai de campo com 1-1 no final do primeiro tempo, evita uma reação, porque não tinha mais tempo quase para jogar, enquanto o Emiliano estava ali, ó. Meu Deus, o que é que eu faço? O que está acontecendo? O Emiliano contornou um pouco a situação quando colocou um terceiro zagueiro, tirou o Alex Santana, que estava com cartão amarelo, mas mesmo assim, os primeiros 16 minutos antes do Yuri Alberto, o Palmeiras era melhor e estava buscando gol, estava alugando o meio-campo do Corinthians. Falta definição. Falta definição. Faltam jogadores que possam definir o jogo, como o Corinthians tem. Ponto final. Aí, com um jogador a menos, a defesa do Corinthians se posta lá atrás, coloca uma linha de 5, 3 homens à frente, o Memphis cansadão ali, tal, e simplesmente amarra o Palmeiras. O Palmeiras não conseguiu mais jogar tanto, teve 2 chances, claro, o Corinthians não teve nenhuma, evidente, depois da expulsão de um jogador, né? Claro, o jogador expulso. E aí, cara,
Você olha para o banco. Eu não sei, eu estudei no colégio Objetivo, gente, e no colegial, e depois eu fiz os 3 anos colegiais lá, e na oitava série, a metade da oitava série. E no colegial, e lá tinha o festival interno do colégio Objetivo, que era um festival de bandas, música, Fico, né? E o FICO, famosíssimo Fico. exatamente. Exato. E a galera se reunia no ginásio do Ibirapuera para fazer o festival e tal, melhor banda, quem ganha, quem não ganha, tinha jurado, era um negócio muito legal. O Abel Ferreira olhou para o banco e tinha 5 moleques que ele subiu este ano e mais 4 veteranos, cara que tem 22 anos, estão lá já há mais tempo. 9 jogadores. Este modelo faliu, só falta enterrar. Este modelo tão vitorioso para o Palmeiras não funciona mais. É óbvio, é claro. E aí o torcedor se queixa. Aí ele tirou os 2 meias. O Maurício não ia sair. O Maurício pediu para sair. Por isso que ele troca o Maurício. Quem ia sair era o Facundo. Reparem na substituição, que quem vem para sair é o Facundo. Aí o Maurício levanta a mão, o Facundo segura. O Facundo passou a ser o meia. E ele colocou os 2 atacantes que tinha. Deu um pouco mais de qualidade técnica no passe com o Marcos Rocha, para ver se acerta uma bola na área para algum desses jogadores, né? E aí, cara, foi aquilo. O Mike meteu a bola na trave e no final teve o pênalti que o menino perdeu, né? Que é outra coisa que persegue este clube há anos. É um time que não sabe bater pênalti. E o Estevão sabe. Ele meteu um pênalti outro dia na forquilha. Então, assim, tá muito claro. O Abel acha caminho, o Abel inventa aqui, inventa lá, não no sentido pardal. Isso não me impede de dizer que ele errou na estratégia ano passado, nas Copas, errou na estratégia contra o Botafogo, antes que me acusem de ser pardalizado, abelizado, essas coisas que a galera fala aí no chat. Então, antes disso, é preciso entender que, neste momento, o Palmeiras não tem elenco para jogar a temporada toda. Neste momento não tem. Aí você fala assim, bom, mas o Caio Paulista não é relacionado a 3 jogos, vai sair do Palmeiras. O Rony não vai ficar. O Zé Rafael foi, mas pode ser que volte, mas não vai voltar também. Então você tem 3 caras que estão fora. Aí ontem tinha o Bruno Rodrigues, que não se sabe, tá recuperando de contusão grave, contusão igual a do Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldinho Fenômeno, tá? E o único cara que poderia estar à disposição é o Felipe Anderson, que está em transição física. E o E o Flaco? Paulinho. Então, e o Flaco foi abduzido, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Deve estar fazendo um regime de engorda, porque é o único cara que sai de férias e emagrece. É um milagre. Então, assim, o Flaco, se você tivesse todo mundo à disposição, o Paulinho seria titular, o Facundo estaria no banco, o Felipe Anderson estaria no banco e o Flaco também. Já engrossa, já fica melhor. Aí você teria Giai, o Marcos Rocha, o Lomba, que é o goleiro, e o resto, né? A bebezada. Vamos embora. Fabinho, né? O Vanderlan, que é um bom reserva ali para o Piquerez. Impressionante como muda o Palmeiras com o Piquerez. Gostei muito dele, gostei da dinâmica do lado esquerdo com o Facundo. O Palmeiras alternou bola de um lado para o outro. Fez um ótimo, não porque empatou. Fez um bom jogo, fez um bom jogo. Agora, se a gestão não entender que esse modelo faliu e que ele não vai dar sequência, imagine os senhores, março começa o Campeonato Brasileiro, daqui um mês, certo? Imagine que esse é o elenco. Volta, entra o Paulinho, vem o Felipe Anderson, vai levando aí. Aí começam as Copas. Fase preliminar da Copa do Brasil, Libertadores fase de grupos, dependendo do sorteio, se tiver sorte, a coisa funciona. Aí vem, né? O Vessa não gosta que eu fale essa maldição chamada Mundial, que o Palmeiras vai lá ver se consegue passar para a próxima fase, para as oitavas, quem sabe um aborto na natureza, chegar nas quartas. Vem agosto, o Estevão não está mais. E aí o bicho começa a pegar. Copa, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Essa é a pergunta que eu faço. Vocês que não vivem na porcosfera, me digam por gentileza. Vocês acham para um time que vai provavelmente fechar 2025, provavelmente 1,3 bilhão eu garanto, possivelmente 1,5 bilhão de receita. Tá bom? Esse elenco? Não Não. tá, né?
É impressionante. Digam se sim ou não, ou se eu sou corneteiro. Não, podia ter mais. Mas, ó, Podia ter Vessa, qualidade. Vessa, vamos lá. Heróico, hein? De novo. Hugo Souza salva, Corinthians com um a menos desde os 20 do segundo tempo. Só um parênteses, não vá me reclamar da expulsão do Yuri Alberto, porque a regra da bandeirinha foi criada lá em Itaquera, e aí criou-se essa regra. Agora é assim mesmo. E tem gente falando que o Luciano expulsa jogador do Corinthians até quando não joga. Você vê como são as coisas. Agora, o corintiano não tem do que reclamar. Heróico, mais uma vez. Mas olha essa mensagem do Leonardo Gonçalves, Bessa. Quando o São Paulo empatava Itaquera, o Corinthians era heróico por manter o tabu. Agora está há 6 anos sem ganhar do Palmeiras lá e é heróico de novo. Mas eu vou contra o Leonardo. Foi heróico, sim, senhor. E vai ser, e tem tudo para ser o líder geral. Boa tarde aí a todos. O Arnaldo falou que ontem, né, com muita propriedade, que o empate para o Corinthians não era mau resultado, e claramente não é, né? Mantém liderança geral, enfim, não perde do rival na casa do rival, estanca um pouco a derrota do Morumbi de alguma maneira, vai poder fazer seu primeiro clássico ou quarto em casa, aí sim com o seu torcedor. Então, não tenho dúvida que o empate realmente foi um grande ponto, um pontaço aí para o Corinthians, sem dúvida nenhuma. Antes de eu só tentar falar um pouco do Corinthians, eu concordo com o Massa. Você não pode faturar 1 bilhão e 400 e terminar com o Benedetti, um zagueiro de 2 metros, como seu centroavante, porque aí você vai colocar a bola na área e você põe um zagueiro moleque para terminar. Assim, é incompatível. Assim. É como ter o dinheiro do Arnaldo e você andar com uma bicicleta com o dinheiro que ele tem. Não faz o menor sentido. São coisas que não combinam. O Corinthians, estou muito com massa. O Corinthians foi completamente dominado no primeiro tempo. A dupla Dias não entendeu taticamente o que o Palmeiras estava fazendo. Para mim estava claro isso. Eles demoraram para fazer a leitura. Todos os jogadores do Palmeiras estavam livres a todo momento. Não tinha uma referência, não tinha um centroavante para marcar. Eu posso estar bem enganado, mas para mim eles estavam esperando o time que começou em Campinas, não o que terminou em Campinas, que era o time, uma espécie de 3-4-3, aí cada um faz a leitura que quiser, mas é uma espécie de 3-4-3, com esses 4 canhotos móveis na frente. E eles demoraram, só foram corrigir no intervalo. Eu entendo que tem aquela coisa aqui no futebol, é meio vergonhoso, né? Você substitui um cara com 15 minutos, esse cara vai querer te bater no vestiário. Provavelmente teria briga no vestiário, porque a imagem desse jogador é feia. Mas esse ontem era um caso típico isso. Ó, eu errei, eu fiz a leitura errada, eu estou espelhando aqui com 3 zagueiros, que ele só foi fazer no intervalo, e aí o time até volta um pouquinho melhor na segunda etapa, porque ele espelha, coloca um terceiro zagueiro e fica um pouco mais parecido. Mas o primeiro tempo, simplesmente para mim o problema tem muita gente que faz aquelas coisas, análise meio rasa, né? Olha, faltou vontade para o Corinthians, não é vontade. Eles corriam todos errados, do Palmeiras corria certo e você não encontrava o cara do Palmeiras, era todo mundo livre, os 4 canhotos livre o tempo inteiro, um pegava na bola, estava livre, o que tocava estava livre, o que recebia estava livre e ficava o Corinthians correndo igual bobo ali. Toma 1-0 e seguiu sendo dominado. E aí, naquelas coisas de futebol, que o coletivo, o treinador não pode ser culpado. É o erro individual. O Richard Hill simplesmente dorme, assim como dormiu na Neoquímica Arena, e o Martínez toma a bola dele para fazer o segundo gol do Corinthians, ele dorme. O Memphis, claro, dá o bote muito corretamente, né? É um bote perfeito. E aí a qualidade, é o que o Massa disse, com 2 chances ele pôs 2 vezes o cara na cara do gol. É exatamente o que a gente espera, aliás, espero muito mais, né, do Memphis, mas é exatamente isso. Tá 2-2 com o Atlético Paranaense, tomou empate, ele bate uma falta, 3-2. Ele tem que ser esse cara para esses jogos mesmo. E aí ele põe o Yuri na cara do gol. O gol dá aquela confiança que o Corinthians não tinha e faz o Palmeiras perder um pouco a tranquilidade do tapa aqui, tapa ali, tal, que também não tinha, e o jogo termina um pouco mais equilibrado, começa equilibrado com a mudança que o Ramon fez, enfim, até que enfim acertou, espelhou o que o Palmeiras, só que aí vem a expulsão. E aí muda tudo, depois vira um ataque contra a defesa, e seja o que Deus quiser. Eu, já entrando um pouco nesse assunto da expulsão, para mim, os 2 atos
do Yuri Alberto são atos, eu vou ser leve, pouco inteligentes. Mano Menezes, pode repetir o Mano Menezes, porque ele tem essas atitudes, né? Só que o treinador não precisa falar isso publicamente, né? Tá claro o que ele fez ontem. Aliás, o chute da bandeirinha eu já de cara também condeno muito. Se eu condenei o Luciano, eu tenho que condenar o Yuri Alberto. O símbolo de um clube é o maior momento, é a maior situação do clube, é o que a gente mais deve respeitar sempre. Então, quando tinha aquele símbolo na beira do goleiro, do lado da trave, que o goleiro pulava, aquilo é respeitar o símbolo de uma instituição de 100 anos, no caso do Corinthians, de 114. E o Yuri Alberto, ao chutar, para mim, ele desrespeita com o símbolo. Até me mandaram, mas o Valdívia provocava e o Jorge Henrique devolvia. Isso é o futebol. Aí era entre eles. O que me pega é chutar o símbolo do clube. Então, se o Yuri Alberto chuta o símbolo na Neoquímica Arena, sendo do Corinthians, está tudo bem. O Rafael Veiga chutar o do Palmeiras no Allianz Parque, está tudo bem. E o Luciano no Morumbi, está tudo bem. Só que invertido eu não gosto. Então, se eu condenei o Luciano, eu condeno o Yuri também. Só que aí o Klaus, no segundo amarelo, por mais que o Yuri Alberto foi pouco inteligente, vai me desculpar, não dá para ser... ele é super rigoroso contra o Corinthians em derby, a gente sabe disso, né? Ele conseguiu expulsar o Cássio expulsar por cera. Isso em 2015. Nós estamos em 25. Eu pergunto, o Klaus expulsou algum goleiro por cera nos últimos 10 anos? Não, só foi o Cássio. O Klaus já tinha dado um segundo amarelo, tirar um cara de um clássico, de um derby, por uma simulação na beira do campo. Então, ele é super rigoroso sempre. Então, os jogadores do Corinthians deveriam saber que ele tem essa postura super rigorosa contra o Corinthians em clássico e não deu. O Yuri Alberto faz a simulação e eu repito, se alguém no chat tiver, me lembre a outro jogador do futebol mundial que tomou a expulsão por simulação no meio do campo. Eu busquei aí, não achei, enfim, vocês me ajudem se existiu isso daí. Isto colocado, eu acho que o Corinthians de alguma maneira sai fortalecido, é um empate, já tinha sido assim em Barueri com 9, buscou empate, a falta do Garro, e eu acho que ele sai com muita coisa para refletir. Para terminar, eu fico com a frase do Hugo Souza, é assim que você forma times vencedores, que você forma um time campeão. Ele disse, eu estou inconformado com a maneira que a gente se comportou. Não dá para ser assim. E ele não é o anti, né? Porque se é o jornalista falando, a gente vira o anti e tudo mais. É o jogador do Corinthians. E parabéns para ele, que é exatamente assim que um líder tem que se comportar. Não é porque empatou, porque ele não perdeu o clássico, porque ele pegou um pênalti, que está tudo bem. O time não jogou bem mais uma vez, taticamente não foi bem, e não dá para você não ter, minimamente se impor um pouquinho na casa do adversário, como o Corinthians não conseguiu fazer praticamente em nenhum momento. Ô, Arnaldo, então são as duas coisas. Ouvimos Massa, ouvimos Vessone, Massini falando que este modelo não vai funcionar, vai precisar de jogador, mais jogadores. Faltou só falar um pelinho. Primeiro, o Abel demorou 16 minutos para mudar quando tinha um jogador a mais. Demorou muito. Segundo, o Yuri Alberto foi justamente expulso e foi pênalti. Ponto. Essa é a minha opinião sobre a arbitragem. Vai. A gente vai falar daqui a pouco também mais sobre a arbitragem, mas assim, sobre o jogo. Então, de um lado, o Palmeiras, a reclamação é essa do Massini, né? Esse time precisa ter um time melhor, porque tem dinheiro para isso. Do Vessone, uma questão de arbitragem, mas que o time não jogou nada, o Corinthians não jogou nada. Mas há quem diga que o Corinthians desse jeito é um Corinthians sempre perigoso. O Corinthians, em 2017, talvez não fosse o futebol mais vistoso, acabou campeão. Talvez não jogasse mal, como jogou ontem, e como jogou contra o Novo Horizontino, que era o time reserva. Mas, enfim, essas duas questões aí. Daqui a pouco a gente fala de arbitragem. Tá bom, eu deixo o Klaus para depois. Eu tenho uma opinião particular sobre essa situação. Agora eu tenho a primazia, vou cornetar os dois, não o Massini e Vessone, os dois times e elogiar os dois, né? Dá para os pontos que eu ouvi. No caso do Corinthians, que foi quem teve o resultado, de novo, numa semana muito importante em termos de classificação, foram 4 pontos, era para ser 0, pelo que o Corinthians não jogou. Aliás, o Corinthians não está jogando nada. Esse é o ponto. O Corinthians, 2025, não está jogando nada. Certo? Contra o Velo, contra o Noroeste, contra o São Paulo, contra o Palmeiras, contra o Novo Horizontino. É muito mais resultado que futebol.
fazer da série do ano passado, quando o Corinthians jogou bem, uma extensão desse ano, é só para quem não está assistindo os jogos. O Corinthians não está jogando nada e o modelo de jogo do Corinthians está manjado. Nós sabemos, nós aqui, como joga o Corinthians, triângulo no meio. E nós falávamos, será que ele não vai mudar alguma coisinha para jogar contra o Palmeiras ou contra o São Paulo? Não, é a mesma. E aí, assim como foi contra o São Paulo, também demora 1000 anos e às vezes o jogo já está perdido, né? Essa situação. Agora, o Corinthians tem bons jogadores, tem um baita goleiro, interessante, como, né, o goleiro ocupou e era uma coisa que a gente falava, o Vessone já vislumbrava dessas transições todas dos goleiros históricos, o Corinthians conseguiu fazer, pós-Cássio, está fazendo de uma forma surpreendente. E o Carlos Miguel ensaiou, mas bateu o pé e o Hugo foi o responsável por essa semana de 4 pontos. De novo, era para ser 0, são 4 pontos. Nas costas do Hugo, não do Memphis, não do Yuri, não do Gal, que não está jogando, muito menos da dupla Dias. Está nas costas do Hugo. Lembra quando o Hugo classificou o Corinthians nos pênaltis lá atrás, quando o Corinthians não jogava nada nas Copas? Naquela época, o Corinthians não jogava nada contra o Grêmio. Lembra lá? Aquele momento, o Corinthians também não era nada de time e o goleiro garantiu. O goleiro bom serve para isso. E agora, o que a gente espera, o Corinthians com a faca e o queijo na mão para ser o melhor no geral, ele não adianta ser o melhor no geral e chegar no mata-mata contra o Mirassol, depois contra o Santos, depois contra o Palmeiras ou São Paulo e não jogar nada. Eu sei que o Corinthians tem na sua história exemplos de times que jogavam pouco e foram campeões. Eu sei, é o único clube capaz disso. Eu sempre falo isso. O único clube capaz de ganhar uma taça importante sem jogar nada, ou jogar pouco, nada não, estou exagerando. Jogando pouco é o Corinthians. Palmeiras e São Paulo nunca tiveram essa coisa, porque eu acho que na história eles tiveram que ter times que produziam bastante para ganhar. Isso é uma virtude histórica do Corinthians, não é um defeito, é uma virtude. E acho que pode acontecer de novo o Corinthians ser campeão pelos pontos e não pelo futebol, mas eu, se fosse a dupla disso, estaria preocupado com o fato do meu time estar manjado e não estar jogando nada, né? Essa é a questão. Palmeiras. Cara, eu adoro o técnico que encontra solução na escassez. O Abel trabalha melhor na escassez. Ele trabalha melhor na escassez. E aí é um dilema, né, que a gente vai ter aí. Tem que contratar, evidentemente tem que contratar. O Bessone foi feliz. Não dá para ter o Benedetti, zagueiro de 2 metros, improvisado na área como centroavante no final do jogo em casa. Não dá. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que explicar. O Abel tem que explicar por que o Flaco nem relacionado é. Porque ontem o Flaco, sem nariz ou com nariz, com o time com um a menos, põe a bola na área, o Flaco poderia fazer o papel do Benedetti. Melhor que o Benedetti, por exemplo. Aí eu posso te ajudar. O Flaco está sem condição física, é isso? Pois é, mas essa é uma questão, né, Massa? Que o Palmeiras também está derrapando, né? O cara porque derrapa porque não se comunica, cara. O cara foi fazer uma cirurgia de desvio de septo nasal e emagreceu 5 quilos. Por que não fez antes? Isso. Entendeu? Exato. Cadê o diagnóstico? Cadê o diagnóstico do Zé Rafael? Se o Zé Rafael vai fazer a cirurgia, quem vai pagar? É o Palmeiras? Está sob contrato? Ora, o Zé Rafael é um belo jogador se estiver recuperado. Então o Palmeiras tinha que ter feito cirurgia dele dia 6 de dezembro. Acabou a temporada, faca faz a cirurgia. É um clube fechado em si mesmo, em si mesmado, entendeu? E achando que repetição de modelo é sucesso. Não é. Tem muitos exemplos. O principal está aqui, ó. Tem 2 aqui em cima. É o São Paulo, que achou que ia deitar eternamente. E, cara, isso não existe, são ciclos na vida. Você entende? Né? Claro. Então, e aí é aquela questão. O ciclo, e o do São Paulo, aquele anterior, foi parecido, transforma o pós-jogo do Palmeiras numa questão, aí é aquilo, a gente tem que analisar sempre o Palmeiras do jogo, as sacadas do Abel, as situações, e foi bem interessante ele ter usado, como disse o Vessone, ele usou, na verdade, a base do segundo tempo do Guarani, mais os 4 canhotos do primeiro tempo do Guarani. Ele fez uma mescla, era difícil prever o que ele ia fazer, cara.
E ele foi muito bem mesmo no início do jogo, taticamente falando. Mas aí o pós-jogo não é sobre isso. Não é sobre as questões táticas, a falta do centroavante, é que os caras invadiram a área e o pênalti deveria ser voltado. Não. Né? Primeiro que não invadiram a área. Né? E aí, mas a gente já está acostumado com isso também, né? Porque daí não é o momento de discutir por que o banco tem 9, por que o jogador fez uma operação em tal hora, por que não relaciona o outro lateral. Não, é a hora de eu espanar para lá e para cá e para lá e para cá. Agora, na prática, depois do 1-1, eu acho que a situação o que eu falei do empate, da probabilidade do empate, era diante de qualquer circunstância, ainda mais perdendo um pênalti na última bola, a batata quente vai para o colo do Palmeiras. Né? Ele iguala a pontuação com a Ponte Preta, sim, mas ele está atrás do São Bernardo, ele ainda não ganhou um jogo importante no Allianz Parque, mesmo tendo jogado melhor, concordo com o Massini, nas últimas partidas, todas no Allianz Parque, foi a melhor, mas ele ainda está em débito com o seu torcedor em casa. Ganhar um jogo grande em casa. Né? Então, eu acho que essa situação se coloca para as próximas. Até ter um jogo desse nível no campeonato, só vai ter o Palmeiras e São Paulo, para uma outra prova, estádio aí, capacidade total. E o jogo faz do tempo que não ganha. Faz. Teve o Boca lá atrás,